nós vamos para a casa de Deus, e eu digo isso quando a gente teve um encontro com Jesus, quando nós nos entregamos para o Senhor, viemos fazer parte da igreja, né? Então eu creio, sabe, nisso, pelo menos eu cheguei assim, tomara a Deus que os irmãos não tenham chegado assim, eu cheguei com depressão, era muito mesmo assim, como é que eu posso dizer, problemas, como é que eu posso dizer assim, com pecado, não sei se essa é a palavra, né? Mas eu ainda bebia, eu ainda tinha uma vida, sabe, bem mundana. Mas, enfim, minha mãe me evangelizou, fui para a igreja. 15 anos atrás, fui para a igreja lá. E até o meu jeito de vestir, já até contei para os irmãos, gostava de usar camisa, e eu gostava de abrir sempre os botões aqui na frente, assim era o meu jeito de andar, eu gostava. E não entenda mal, pastor, isso é um costume mundano. Nós aprendemos isso no mundo lá fora, a viver uma vida assim. Mas quando eu vim para a igreja, né, então, houve uma transformação na minha vida, né? Eu entendi, irmãos, ali, né, que eu deveria parar, um exemplo de mentir, não poderia mentir mais, eu tinha que começar agora a botar minha camisa direito, eu não poderia trazer aquelas gírias do mundo que a gente faz, aquele jeito de falar, que é meio imitar os outros, né? Eu deveria mudar minha personalidade, meu caráter, meu jeito de ser, as minhas vestes, né? E tudo isso, irmão, tudo faz parte da obra, glória a Deus. Mas também, irmãos, o meu encontro com Jesus me fez entender que o maior propósito que Deus tem para a vida de um ser humano é o propósito de levar almas para o reino do céu. Eu entendi isso, que Deus me chamou, toda aparência externa faz parte da obra, mas eu entendi no meu coração que o propósito maior de Deus para a vida de um irmão, de uma irmã, de qualquer pessoa que seja, Deus ele chama para a igreja, coloca dentro da igreja para eles alcançarem almas para o reino do céu. Para eles falarem de Jesus para as pessoas que estão doentes, né? Para eles falarem de Jesus para as pessoas que estão pensando em se divorciar, para eles, né, estarem, né, convidando as pessoas para vir para a igreja. Eu entendo isso, Deus falou muito comigo, que é o maior propósito de Deus. É um chamado que Deus nos dá, né, que tem que estar aceso dentro do nosso coração. Mas junto com todo esse propósito também, o que o pastor diz, né? Vem às vezes uma mudança, Deus começa a mudar a gente. A gente começa a mudar o jeito de se vestir, nós começamos a mudar o jeito de falar. Alguns até vêm para a igreja, começam a receber dons ministeriais, dom do louvor, outros recebem um dom para ser um obreiro, outros recebem um dom, né, para poder pregar a palavra, enfim. Junto com essa mudança externa, nós recebemos também alguns dons que Deus nos dá para a gente exercer como cargo dentro da igreja. Então, veja bem, assim, alguns começam a crescer, alguns começam a se tornar popular, alguns começam a se destacar, mas o que Deus ele falou assim, muito no meu coração, irmão? Que isso nunca pode estar acima do quê? Do meu chamado. Qual que é o meu chamado? Levar almas para o reino de Deus. No momento que eu coloco a vaidade do meu coração, no momento que eu coloco, né, a popularidade, no momento que eu acho que a minha aparência, no momento que eu acho que o meu jeito de falar, ele é muito mais importante do que o chamado que Deus me deu, eu estou correndo um risco muito grave, irmão, de perder as bênçãos de Deus. E eu não estou dizendo que é pecado, tá bom, pastor? Então o senhor está me dizendo que eu me preocupar com a minha roupa, eu me preocupar com o meu jeito de falar, eu me preocupar com a minha formosura, eu me preocupar com a minha vaidade, o senhor está dizendo que Deus não leva em consideração, eu não levo em consideração. E tudo isso é coisa da terra, ser um bom obreiro, você pregar bem a palavra, você cantar bem, você atender bem o povo, você, né, você tem uma luz agora sobre a pessoa, todo mundo conhece que a pessoa é crente, isso tudo é dom que Deus nos dá quando nós vamos para a igreja e quando nós nos entregamos para Jesus. Mas Deus ele não leva em consideração essas coisas, irmão. Deus ele leva em consideração o quanto dentro do meu coração essa chama de querer levar almas para o reino do céu, ela está acesa dentro do meu coração. Quem é que está entendendo o que o pastor está dizendo? Você está entendendo até aqui? Então diga para o teu irmão do lado, não deixa morrer essa chama. Amém? Não deixa morrer essa chama aí, ó. Luta para a esposa tem que lutar pelo marido, pela salvação do marido. O marido tem que lutar pela salvação da esposa. Os pais têm que lutar para trazer os filhos para a igreja, para eles se converterem, alcançarem a salvação. Os filhos têm que lutar a que os pais venham para a igreja para um dia alcançar a salvação, para o avô, para a avó, para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia. Esse é o propósito que Deus nos fez com que nós viéssemos parar dentro da igreja. Diga glória a Deus, e não pode morrer essa chama.
Agora, tudo que ultrapassa desse chamado, irmão, é vaidade de homem. Né? Eu poderia dizer, eu sou pastor, né? Mas Deus não leva em consideração isso. Deus ele leva em consideração o quanto estou batalhando para levar as pessoas para o reino de Deus. É isso que Deus leva em consideração. Então é sobre isso que eu quero falar, tá bom? Trazendo o estudo um pouquinho para o filho do Davi, que se chama Absalão. Vamos pegar o detalhe, vamos ler de novo aqui, verso 25. Olha o que diz aí, ó. Não havia, porém, homem em todo Israel tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum, né, gente? E quando ele tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano, não é à toa que está aqui, né, ele ia cortar o seu cabelo porquanto era muito pesado. E por isso tosquiava, e pesava o cabelo de sua cabeça 200 ciclos segundo o peso real. Então vamos pegar agora o entendimento que Deus me deu. Ele era da linhagem real. O Absalão era filho do Davi. Né? Então, certamente, o dia que o Davi morresse, quem assumiria o chamado do Davi seria o Absalão. E ele estava em Judá, estava em Jerusalém, era filho da família real. Deus chamou ele, irmão, para ele evangelizar. Deus chamou ele para ele falar da família para Jesus, para ele levar almas para o reino do céu. Diga glória a Deus. E com certeza, o dia que o Davi morresse, o pai dele morresse, ele continuaria dando continuidade no chamado do pai. Porque esse é o propósito de Deus. Só que o que acontece, irmão, o Absalão, quando ele foi chamado também, além dele receber esse chamado dentro do coração, Deus ele deu dons para ele. O primeiro dom que Deus deu foi o quê? Belezura. Deus colocou um brilho sobre o Absalão. Deus colocou uma luz, é uma luz que a gente recebe, né? Um dia você estava no mundo perdido, as pessoas olhavam para ti, enxergavam você como um ser humano qualquer. Mas depois, quando você veio para a igreja, agora as pessoas estão enxergando uma formosura, é ou não é? Poxa, agora como mudou aquela pessoa. Olha como mudou o fulano, olha só, agora está na igreja, vivia bebendo, agora está na igreja, né? Mudou até o semblante, olha como é que está mais alegre. É uma belezura, é um dom que Deus ele dá para as pessoas que se entregam para ele. Diga glória a Deus. O Absalão ele recebeu esses dons. É o que a Bíblia está dizendo no versículo 25, né? Que ele era aprazível. O que significa aprazível? Todo mundo gostava de ficar perto dele. Né? Às vezes a gente passa por igreja que tem obreiros assim, que às vezes tem uns obreiros que são meio deixados de lado e tem irmãos que gostam somente de um obreiro, são aprazíveis, é bom de ficar perto, é um dom que Deus dá ministerial, é algo que Deus dá, é uma formosura, é uma belezura. E além de tudo isso, o Absalão também ele cuidava muito do quê? Da aparência. Ele estava sempre cuidando, cortando o cabelo dele, porque não é à toa que está ali, que o cabelo dele pesava 2 ciclos disso, daquilo. Ele tinha o cabelo muito pesado, comprido, porque ele era bonito, né? Ele era formoso, ele estava sempre cuidando da aparência dele, porque ele era popular. Ou seja, irmãos, ele recebeu, além dele receber aquela chama, aquele chamado de levar almas para o reino de céu, de continuar cumprindo, né, com o propósito de ser rei em Israel, depois da morte do seu pai, ele recebeu todos esses dons também, né, servindo a Deus. Só que não é à toa que está aqui, né, irmão? Se está aqui é porque ele estava priorizando o que agora? Essa popularidade dele. Ele estava popularizando, irmão, a belezura dele. Ele estava popularizando os dons que ele tinha recebido de Deus, né? Senão não estaria na Bíblia. Imagina, todo final do ano ele ia cortar o cabelo dele, né? Porque ele queria ficar bonito, ele queria continuar tendo, né, tendo pessoas ao lado dele. Ele era popular. Ele é uma pessoa que tinha dom, e certamente ele cantava também, ele era um homem forte de guerra, tinha um semblante bonito, e ele estava sempre cuidando. Não, hoje é dia de eu cuidar do meu cabelo. Olha como eu estou bonito, né? Olha só, eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar desse brilho aqui, por quê? Porque tem muitas pessoas que gostam de mim. Então aqui fica claro, irmãos, que agora ele deixou entrar dentro do coração dele o quê? A vaidade. Ele já estava esquecendo o chamado dele, que era levar almas para o reino do céu, que era de ser um sucessor do trono de Davi, fazia a obra com excelência para Deus, e agora ele estava colocando a popularidade dele acima do chamado. Estava colocando os dons que ele tinha recebido, aquela formosura, aquela belezura, ele tinha deixado entrar dentro do coração. Né? E agora aquilo ali é o que estava governando a vida do Absalão. Então, não deixe acontecer isso contigo, amém? Diga mais uma vez para o teu irmão, o importante é o teu chamado. Dons ministeriais, cantar no altar, irmão, pregar a palavra, isso aqui, irmão, olha,
Deus ele quer que eu tenha dentro do meu coração o desejo de levar a alma para o reino do céu. Deus ele não fica olhando, né? O fulano é missionário, o fulano é bispo. Deus ele quer saber que todo mundo venha cumprir o chamado que ele deu, amém? Que é levar almas para o reino do céu. Deus não olha, olha o sapato do Adilson, que bonito que está. Olha a calça do Adilson, Deus não olha para isso. Mas Deus ele olha para o quanto eu estou cumprindo o chamado que ele colocou nas minhas mãos. Então não deixa morrer isso, amém? Não deixa morrer o chamado. Tem gente, irmão, que às vezes vem para a igreja e começa a ganhar alguma coisinha, olha o que o pastor está dizendo, já esquece o chamado. É mais importante, parece, pegar o microfone na mão do que evangelizar. Parece que tem pessoas, irmão, que ganham alguma coisinha às vezes, e os obreiros que estão aqui são tudo uma benção, amém? Hoje de manhã eu estava falando, os obreiros são tudo uma benção. Mas a pessoa estava lá, né? Usava as roupas normal, dali um pouco Deus chamou, a pessoa se tornou um obreiro, agora bota a roupa de obreiro, já está achando que é alguma coisa, é ou não é? Mas não pode deixar morrer o chamado. Deus ele não olha para os dons que a gente recebe, mas Deus ele sempre olha para o quanto eu estou levando almas para o reino do céu. Diga glória a Deus. Então o Absalão agora, irmãos, ele deixou entrar dentro do coração dele o orgulho. Ele já achou agora, não, a minha popularidade é maior do que o meu chamado, eu não preciso obedecer ao meu pai, eu não preciso estar, fazendo a obra, não, a minha popularidade, a minha vaidade, o meu cabelo, a minha formosura, ser aprazível, é isso que importa, então vou me arrumar, eu vou cuidar de mim. Só que o que aconteceu? Agora eu quero que tu pular para o capítulo 18, versículo 9, vai lá. Que daí eu entro na mensagem, né, irmão? Precisei dar essa introdução para você entender a mensagem. Por que, pastor, pendurado entre o céu e a terra, né? Da onde que saiu esse tema? 2 Samuel aí mesmo, capítulo 18, versículo de número 19. Então diz assim, agora o que aconteceu, irmão? Ele teve que sair de Judá e ele fugiu, por quê? Porque ele queria cortar a cabeça do pai dele. Ele queria tomar o trono de Israel, o Absalão. Então ele teve que fugir dali e foi para uma outra cidade. E eles estavam se confrontando, o exército de Absalão contra o exército do pai, que era o rei Davi. Estavam se confrontando, estavam numa guerra, e chegou um momento que o Davi começou a prevalecer. Sempre quem é de Deus vai prevalecer. Toda pessoa que está firme no chamado, toda pessoa que está na obediência a Deus, toda pessoa que está firme com Deus, sempre vai vencer as batalhas. E o Davi começou a vencer a batalha com o seu servo, com o seu soldado, e o Absalão percebeu, meu Deus do céu, eles vão me matar. Agora eu estou perdendo a batalha. E ele amontou num jumento, irmão. Ele amontou num jumento, numa mula, a Bíblia diz, e ele deu no pé. Mas daí o que aconteceu? Vamos ler aqui, ó. Versículo 9, né? Está na tela aqui, ó. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, um jumento. E entrando o mulo debaixo da espessura de ramos, de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ele ficou o quê, irmãos? Pendurado entre o quê? Entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Tu viu o que aconteceu? Agora a guerra ele estava perdendo Absalão e ele estava sentado numa jumenta, no mulo. Eu vou dar no pé daqui porque eles vão me matar. Eles vão acabar com a minha vida. E ele pegou e acelerou aquele mulo lá, né? Vamos, mulo. E o mulo passou debaixo de uns galhos de árvore. Dali um pouco, o cabelo dele ficou enroscado no quê? Nos galhos daquelas árvores. E a Bíblia diz que ele ficou pendurado pelo cabelo, pela cabeça, entre o céu e a terra. Olha que situação é essa, né, irmão? Então, o que significa, pastor, ser pendurado entre o céu e a terra? Agora o Absalão, ele perdeu todas as bênçãos de Deus na terra. Não só na terra, mas ele perdeu todas as bênçãos de Deus no céu também. Tudo que Deus tinha preparado para ele na terra, dele ter uma boa família, dele ter um bom casamento, dele poder ter filhos abençoados, dele poder até assumir o reinado do pai dele o dia que o pai dele morresse, que certamente o Absalão queria assumir, né? De poder ter uma vida abençoada, ter uma vida de paz, ter uma vida alegre na terra, falando da terra, né? Que eu creio que o único que pode dar isso verdadeiramente para nós é Deus. Mas tanto que o chamado ele esteja aceso dentro do meu coração. Mas ele perdeu. Agora a Bíblia diz que ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Ou seja, agora ele não tinha mais como se apoiar na terra, ele não tinha mais as bênçãos da terra, mas também as portas do reino do céu se fecharam para Absalão. Mas pastor, ele era filho do Davi, mas não importa, irmão. Pode ser filho de quem for.
pode ser filho de pastor, do missionário. Se começou a colocar a vaidade acima do chamado, a pessoa vai ficar pendurada entre o céu e a terra. Porque Deus ele não leva em consideração o externo, mas Deus ele leva sempre em consideração o quanto a pessoa tem o desejo de levar almas para o reino do céu. E ele chegou o momento, não vigiou, e nem o pastor deu os detalhes. A Bíblia fala que ele era belo, né? Ele tinha uma luz. Certamente as pessoas olhavam para ele, o Absalão era musculoso, então, o cabelo dele deveria ser um cabelo muito bonito, porque ele estava sempre cuidando, né? Ele era aprazível, se tornou popular, todo mundo conhecia ele por conta dos dons que ele tinha agora, só que aquilo ali abençoou ele? Não abençoou. Então é isso que o pastor Adilson está dizendo para os irmãos, não coloque os dons dessa terra que Deus nos dá acima do teu chamado, amém? O teu chamado para Deus é muito mais importante do que qualquer dom que você possa ter. Qualquer dom que você possa, pastor, eu sou um bom pregador do evangelho, não é mais importante do que o teu chamado, do que levar almas para o reino do céu. Pastor, eu sou um bom cantor, não é mais importante do que o teu chamado de levar a tua família para o reino do céu. Tudo isso, esses dons que a gente recebe na terra, irmão, isso aí é coisa terrena. São coisas que o próprio Deus ele dá quando a gente se converte, quando a gente vem para a igreja. Até popularidade, pastor, eu era uma pessoa desconhecida, agora a cidade toda me conhece. Eu prosperei, pastor Adilson, agora eu sou uma pessoa que eu sou próspera. Glória a Deus. Mas tudo isso você recebeu porque um dia dentro do teu coração sempre teve o quê? O desejo de levar pessoas para o reino do céu. Então não deixe esses dons, não deixe essa formosura, não deixe essa vaidade, ela ser maior do que o teu chamado, amém, irmãos? Ele ficou pendurado, a Bíblia diz, entre o céu e a terra. Perdeu todas as bênçãos que Deus havia preparado para ele na terra. Certamente um dia ele estaria sentado na cadeira do pai dele. Certamente ele teria um dia um monte de servos. Certamente o Absalão teria melhor qualidade de vida. Certamente Deus iria honrar ele em tudo nessa terra. As guerras que ele teria para enfrentar, todas Deus daria vitória. Diga glória a Deus. Mas agora ele perdeu as bênçãos que Deus tinha para ele na terra. Ficou pendurado pelos cabelos nos galhos de umas árvores. Imagina a situação, por quê, né? Porque ele cuidava muito daquilo ali. Claro que é espiritual, não estou falando do cabelo, né, que a gente tem. Mas ele tinha uma vaidade tão grande, ele cuidava tanto dos dons que ele tinha recebido, que estava acima do chamado dele. O que Deus fez? Além dele perder as bênçãos na terra, as portas do reino do céu também se fecharam para Absalão. Eu não vou nem entrar mais assunto adentro, porque o que fizeram com ele, irmão? Mataram ele, o próprio servo do Davi, que era um soldado fiel do Davi, matou o filho do Davi, cortou a cabeça dele e entregou nas mãos do Davi. Perdeu a vida. Um rapaz novo, tinha tudo para ser bem sucedido na terra, Deus iria abençoar, as portas do reino do céu estariam abertas para ele, mas ele perdeu as bênçãos de Deus. Então, o que o pastor Adilson está dizendo? Que nós nunca podemos deixar que o chamado que Deus nos deu, ele venha morrer dentro do coração, amém? Que ele deseja que você tinha, irmão, pastor Adilson, ó, eu pego uns folhetinhos ali, estou convidando as pessoas para vir na igreja. Pastor, eu estou sempre mandando uma mensagenzinha de WhatsApp, ô fulano, hoje é dia de ir para a igreja. Fulano, você precisa entregar a tua vida para Jesus, você está vivendo uma crise no teu casamento, vamos para a igreja, vamos lá ouvir a palavra que Deus vai te abençoar. Esse é o chamado que Deus nos deu, amém? Mas no momento que a gente começa a se tornar muito popular, irmão, que a gente já começa a achar que aquele brilho que Deus nos deu, que aquele dom que Deus nos deu é maior do que o chamado, eu estou correndo o risco de ficar pendurado também com os meus cabelos pelas árvores. Então não deixe acontecer isso, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, eu quero que você vá lá para Obadias, capítulo de número 1. Vai lá. Obadias, capítulo de número 1. Ela cresceu, né, André? As crianças crescem, glória a Deus, né? O Emanuel, às vezes, eu tenho que segurar ele, porque ele é agitado, né? Agora ele está calmo lá na escolinha. Eu acho que a minha esposa deu um lanche para ele. A senhora deu um lanche para ele, irmã José? Ah, então por isso que ele está quieto. Está comendo, né? Em nome de Jesus. Mas, irmão, isso é muito sério. Lembra do Lúcifer no reino do céu? A Bíblia diz que, por favor, ele era um ministro de louvor. Deus deu uma função para ele lá no reino do céu altíssima. Colocou nas mãos dele o ministério do louvor lá no reino do céu. Ô Lucifer, né? Tu vai cuidar do altar. Tu vai cuidar, Lucifer, do louvor, do canto. Tu vai cuidar, Lucifer. E a Bíblia diz que Deus coroou ele. Se você for ler em Ezequiel, que diz que Deus encheu ele de joias preciosas. E ele era tão bonito, Lucifer, irmão,
Ele era um anjo de luz, tinha uma luz sobre ele, uma belezura. Mas chegou um ponto que ele fez o quê? Ele esqueceu o chamado dele, que era levar almas, que ganhar almas, e ele colocou os dons que Deus havia dado, ele colocou acima de tudo aquilo ali. O que aconteceu? Ele perdeu o reino do céu. Não só o reino do céu ele perdeu, né? Porque até na terra ele perdeu as bênçãos. Então não coloque, isso é tudo vaidade, amém? Por favor, não interpreta mal, tá bom? O pastor não está dizendo que nós temos que andar de qualquer jeito, amém? Claro, você tem, que nem minha esposa disse hoje para mim, amor, nós temos que cuidar do corpo, né? A gente tem que sempre se lavar, passar um perfuminho, né? Tudo isso faz parte, claro, mas isso não está acima do meu chamado. Não está acima. E eu cansava, eu dormia no meio das lavouras, eu falo para os irmãos, antes de conhecer a Jesus, eu ia pescar na sexta-feira de noite, eu dormia no meio de soja. E eu ficava 2, 3 dias sem tomar banho. Diga, misericórdia, irmão. Nós fazíamos sair, dormia no meio de soja, no sereno. Armava lá as coisas, as linhadas lá e ficava lá. E ficava 2, 3 dias sem tomar banho. Meu Deus do céu, né? Então hoje, claro, a gente tem que cuidar da saúde, você tem que cuidar do teu cabelo, tem que cuidar da tua aparência, tudo isso é importante. Mas o que Deus leva em consideração é o quanto eu estou levando a alma para o reino do céu. Então eu pergunto para você, qual que foi a última vez que você alcançou uma alma para o reino de Deus? Qual que foi a última vez que você falou para uma pessoa de Jesus? Nós temos que levar a sério o chamado que Deus nos deu, amém, irmão? Nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu com Absalão. 30 e poucos anos de idade, estava pendurado ele entre o céu e a terra. Perdeu as bênçãos da terra e perdeu as bênçãos do céu. Nós temos que ficar firmes. Vamos ler aqui, ó, Obadias, eu falei? Deixa o pastor achar. Obadias, capítulo 1, versículo... Eu anotei aqui, versículo de número 3, irmãos. Obadias, capítulo... Meu Deus, pastor, mas aconteceu isso com o filho do rei Davi. Aconteceu, porque não vigiou, não cuidou. Deveria ter cuidado do seu chamado. Não deveria ter deixado morrer aquele desejo de fazer a vontade de Deus, de estar fazendo o que o pai dele fazia. O pai dele orava, jejuava, buscava a Deus. Salmo 27, 4, a Bíblia diz que o Davi, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Olha que bênção, irmão. O Davi estava sempre disposto a fazer a vontade de ganhar almas, conhecer mais de Deus, era isso que o Davi tinha. E olha que o Davi tinha dom de cantar, tinha a harpa nas mãos, sabia tocar qualquer instrumento, sabia louvar. Ele tinha um dom, e sem contar, a Bíblia diz que ele tinha uma formosura também, que era fora de sério, né? Só que o Davi nunca colocava esses dons que Deus deu para ele acima do chamado. Ele não usou daquela belezura que ele tinha para atrair pessoas, né? Foi o erro do Saul. O Saul, se tornou tão popular que ele achou agora que ele não precisava mais obedecer a Deus. Então não perca, não podemos perder o foco, nós temos que deixar essa chama acesa. Vamos ler aqui, ó, Obadias, capítulo 1, versículo de número... Bota o 2 para nós também, aí, obreira, faz favor, porque faz parte aqui do contexto, tá? Vamos pegar como é que Deus nos fez. A Bíblia diz aí, ó, eis que eu te fiz grande, irmãos. Que diz aí? Eis que eu te fiz pequeno entre as nações. Deus está dizendo, eu te fiz pequeno, né? E o que mais Deus está dizendo? Tu és muito o quê? Desprezado. Então são duas coisas que Deus fez. Ele nos fez pequeno, a Bíblia diz. Ele não nos fez grande. Por que Deus nos fez grande? Eu não sei. E a Bíblia diz que ele fez também da gente o quê? Desprezado. O que significa desprezado? Que as pessoas não vão dar atenção para você. Que muita gente vai olhar para você assim e não vai dar nada para você. Muitas pessoas vão olhar assim, pessoas que são grandes lá fora, eles vão olhar para você, desculpa o termo, tá, irmão? Mas eles vão dizer, esse aí, olha, meu Deus, não tem nada de belezura, esse aí não está muito preocupado com essas coisas, né? Eles desprezaram. Deus fez pequeno e fez, mas o que aconteceu? Versículo 3. Não é com nós isso aqui está falando do Lucifer, tá? Que era anjo de Deus. Aí Deus está dizendo, mas a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Lúcifer está dizendo isso, né? Aí versículo 4, Deus fala isso. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre o quê? Entre as estrelas, dali eu te derrubarei. Diz quem, irmãos?
diz o Senhor. Então, você vê o que o próprio Deus está dizendo? Está se referindo ao Lúcifer, né? Que ele era um anjo que Deus expulsou lá do reino do céu, porque ele deixou essas coisas, essa vaidade, estar acima do chamado dele. Ele já não fazia mais de coração para Deus, né? E foi muito forte, porque a Bíblia diz que ele trouxe 1/3 parte dos anjos do céu, e ele veio com ele junto para a terra, porque ele conseguiu convencer eles. Ele se tornou tão popular, irmão, era um anjo tão bonito, tu olhava para ele, estava tudo vestido de roupa com joia preciosa, certamente ele tinha uma dicção, tinha uma voz muito bonita, algo que atraía, só que ele colocou tudo aquilo ali acima do chamado dele. Deus queria que ele continuasse adorando a Deus, Deus queria que ele continuasse, né, fazendo bem ali, mas ele não vigiou e não cuidou. E aí o que Deus está dizendo, né? Que ainda que ele fizesse a morada dele nas estrelas, né, no lugar mais alto que tem da face da terra, Deus o derrubaria ele dali. Então, nós não podemos deixar morrer esse chamado dentro do coração. Diga para o teu irmão, não deixa morrer o chamado dentro do teu coração, amém? Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, onde muitas pessoas estavam lá fora, perdidas no mundo, vivendo uma vida lá toda errada, vem para a igreja e Deus muda a pessoa, é ou não é? Mas Deus não quer que isso seja a prioridade da pessoa. Não que Deus vai deixar a pessoa viver uma vida, continuar uma vida errada, não. Tem que haver uma mudança. Mas agora Deus diz, eu te chamei, eu te coloquei aqui dentro, porque eu quero que tu leve almas para o reino do céu. Eu quero que você me adore em espírito, em verdade, amém? É por isso que eu te chamei para a igreja, Deus está dizendo. Foi por isso que eu te coloquei dentro da obra, dentro da igreja. É porque eu quero que você continue dentro do teu coração, cumprindo o chamado que eu te dei. Então, não deixa que nada venha entrar dentro do teu coração, amém? Que te impeça você de ver as bênçãos de Deus na terra e no céu. O Absalão perdeu as bênçãos de Deus. Ficou pendurado com os cabelos, imagine. Soldados passavam ali, olhavam para cima, o que está acontecendo com o filho do rei? Aquele que tinha promessa, agora está ali, pendurado pelos cabelos, pelos catulos na terra, irmão. E não que não seja importante, né? O Absalão, claro, ele tinha que cuidar do cabelo dele, tinha que cuidar também da aparência dele, da imagem dele, tinha que atrair mais pessoas, tudo isso faz parte também. Mas no momento que ele começou a achar que aquilo ali é o que levaria ele a ser rei em Israel, já começou a ter problema. Já primeiro fugiu da casa do pai, né? Eu não queria mais nem ajudar o pai dele. Deixou o chamado dele. Perdeu a bênção de Deus. Então, nós temos que ficar... Olha, aqui fala de Jesus, tá bom? Beleza nenhuma em Jesus. Certamente ele tinha um cabelo comprido, né? Espiritualmente falando, mas ele não se preocupava com a vaidade. Jesus não se preocupava com aquela luz que ele tinha, com aquele dom que ele tinha, né? Claro que tudo isso é importante, né, irmão? Mas a Bíblia diz que nós olhávamos para ele, não havia beleza alguma nele, para que nós desejássemos ele. Sabe o que é isso, irmão? Tu olhar para uma pessoa e tu não sentir desejo nenhum para aquela pessoa, porque tu olha para aquela pessoa lá, não tem beleza nenhuma. Não sei se a aparência dele também era meio feia, porque dizem que os judeus eles eram um pouquinho narigudos assim, né? Talvez Jesus tinha um nariz meio comprido, meio pontudo, o cabelo dele deveria ser meio cheio de terra também, os pés dele, não sei. Os vestidos que eles usavam naquela época, os judeus, deveriam estar tudo sujo de poeira. Minha esposa me corrigiu dizendo, não, amor, Jesus ele era limpinho, amém? Ela defendeu Jesus. E com certeza Jesus ele cuidava da saúde. Mas eu estou trazendo um entendimento espiritual, irmão, que Deus ele não leva em consideração tanto a nossa vaidade. Deus não leva em consideração a nossa popularidade, mas ele leva em consideração o quanto o nosso chamado está aceso dentro do coração.